Ezequiel capítulo 47. Foi esta passagem que o Senhor colocou em meu coração nesta noite. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Eu vou estar lendo apenas alguns versículos. E a igreja, aqui, aí, na sua casa, acompanhe conosco. Nos diz assim. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Depois me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que dá para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que aprouve estar conosco neste momento. Agora é a hora de nós ouvirmos o que Ele tem a falar a cada um de nós, porque nestes dias de dificuldade, ao qual o planeta Terra está passando, porque é uma crise mundial, o Senhor colocou esta palavra em meu coração para a nossa meditação. Esta palavra foi escrita há mais de 3000 anos atrás, este acontecimento. Este homem, por nome Ezequiel, um homem chamado pelo Senhor para profetizar. Ezequiel, ele não estava em Jerusalém. Ezequiel, ele não estava no templo adorando. Ele estava cativo. E quando o Senhor chamou ele para profetizar ao seu povo que estava cativo em Babilônia, ele estava lá às beiras do rio Quebar. Estava ele, este mesmo homem, por nome de Ezequiel, filho de Buzi, contemporâneo do profeta Jeremias. Este Ezequiel, ao qual, agora no capítulo 1 do seu livro, ao qual leva o seu nome, ele está vendo a glória de Deus. Ele contempla uma visão ao qual, quem sabe, alguns de nós, ou a maioria, gostaria de ver. Ezequiel inicia o seu ministério profético vendo a glória de Deus, vendo querubins, vendo seres viventes, seres de vários olhos, de várias faces. Ele também vê um ser, o próprio Deus, assentado no seu trono de glória, o qual que por cima do trono do Senhor há um arco-íris, o qual sai relâmpagos. Ele vê o Deus Criador dos céus e da terra naquela visão.
ele inicia o seu ministério. E ele está lá no 5º ano do cativeiro babilônico. Mas também tem uma vez que o Senhor dá-lhe uma outra visão. Uma visão a qual, descrita no capítulo 37, ao qual todos nós somos cientes, falando sobre o vale de ossos secos. Quem sabe, uma visão que Ezequiel não gostaria de ver, ou nenhum de nós gostaríamos de ver ou passar, porque Ezequiel não só viu a visão do vale de ossos secos, porque é uma das visões escrita na Bíblia Sagrada. E eu pergunto para a igreja, eu pergunto para você que está ao alcance da nossa voz, quem é que queria ou que gosta de passear em um cemitério? Quem é que aceitaria um convite e dizer, vamos ali passear no cemitério Jardim da Saudade, ainda que seja até bonitinho? Mas quem é que quer passear no Murundu? Quem é que quer passear onde sabe que tem pessoas mortas? Não é por medo, não. Mas sabemos que ali é um lugar triste. E ninguém quer passear em lugar triste. Mas Ezequiel foi convidado pelo Senhor, ele foi levado pelo Senhor a passear naquela visão do vale de ossos secos. Mas passou a visão porque não é só de luta que nós vivemos, assim como nós estamos passando por essa pandemia, não é só disso que nós iremos viver. Isto vai passar. Possa ser que se levante uma outra situação, mas essa vai passar. Não vai durar para sempre, em nome de Jesus. Mas agora no capítulo 47, está agora Ezequiel novamente tendo uma visão do Senhor. Nos capítulos anteriores ao capítulo 47, podemos ver que há um ser que está com Ezequiel e começa a levá-lo para dentro do templo. Ezequiel começa a ver a purificação do templo, aonde o próprio Deus começa a purificar a sua casa, começa a purificar o lugar aonde o seu povo adora. Mas agora no capítulo 47, Ezequiel ainda está ali com aquele ser, com aquele anjo. Ali ele está diante do templo, naquela visão. E quando ele começa a ver por debaixo do limiar da porta daquele lugar, ele começa a contemplar que águas começam a sair de dentro do templo, indo para fora. E ele é levado por aquele anjo a contornar aquele lugar. E ele continua a observar que aquelas águas, ela tem um destino. Aquelas águas, elas não ficam somente em um lugar, elas saem para um objetivo. E Ezequiel está ali com aquele ser, porque Deus em nenhum momento vai te deixar sozinho em qualquer situação. Deus ele estará conosco se estivermos no monte ou se estivermos no vale. Deus estará conosco se nós estivermos com a bonança, com a casa cheia de alimento e também quando estiver a escassez. O Senhor jamais deixa o seu povo abandonado. O Senhor jamais deixa o seu povo sozinho. Ainda que estamos passando por este momento, Deus não nos deixou. Deus continua ao lado do seu povo, da sua igreja, tendo misericórdia. Também tendo misericórdia daqueles que ainda não alcançaram a palavra do Senhor. Então Ezequiel está acompanhado. Ezequiel está com o Senhor, um emissário do Senhor do céu, ali naquela visão. Mas o interessante é que Ezequiel ele começa agora a observar que aquele rio que está saindo daquele lugar, do limiar do templo, ele começa a andar com aquele anjo começa a levá-lo, e ele começa a ver que aquelas águas, elas começam a se estender, ela começa a crescer. E o interessante é que nós bem sabemos que lá em Apocalipse 22:1, quando João, na ilha de Patmos, teve a visão do Apocalipse, das últimas coisas, das coisas que viriam a acontecer em nosso tempo, ele ali já no final do livro de Apocalipse, ele diz que viu o rio da água da vida. E este rio saía do trono de Deus e do trono do Cordeiro. O que é este rio, ou o que é estas águas purificadoras? Nós bem sabemos que este rio, Ezequiel já estava vendo ao rio da salvação, a graça de Deus, que alcançaria aqueles que estavam na região da sombra da morte.
E quem é que estava ou que ainda está aí na sombra da morte? Nós podemos ver o mundo sem Deus, o mundo que está à procura de paz através das drogas, o mundo que está à procura de paz através de orgias, de idolatria, da carnalidade. E nós estávamos lá, neste lugar de morte, neste lugar de trevas perecendo, onde não havia vida. Mas Ezequiel, já há um tempo, ele viu essas águas da salvação. E ali o anjo que estava com ele tinha uma cana, um cordel de medir. Ezequiel, ele teria que experimentar, ele teria que pelo menos provar um pouco deste rio. E a primeira coisa que o anjo faz é que mede 1000 côvados para que Ezequiel entrasse naquele rio. E ele entrou. E ele disse: eis que as águas davam pelos tornozelos. O que o Espírito Santo palestrou em meu coração e palestra no nosso coração nesta noite é que quando nós alcançamos pela graça do Senhor Jesus, porque somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, mas é dom de Deus, que o Senhor nos convida a entrar neste rio da salvação. A primeira coisa que entra aos nossos pés, e essas águas elas começam a bater pelos nossos tornozelos. Quando vemos que estamos à beira de um rio, à beira de uma praia, sabemos que ali, logo no começo, não há pressão de água. É a mesma coisa quando nós aceitamos a Jesus, entramos no rio da salvação, no rio purificador. Não há pressão, é tudo light, é tudo leve. Até o alimento do novo convertido, a palavra tem que ser leve, porque ele é um recém-nascido. Não há pressão no começo da salvação. Mas o mais interessante é que nós que adentramos neste rio da salvação, que vem do trono de Deus, nós não podemos e não iremos ficar somente na margem. Porque o Senhor, através desse cordel, através destas medidas que são as fases da vida que nós passamos, os altos e baixos da nossa caminhada cristã, sabemos que a cada medida, ao qual nós somos medidos, nós vamos adentrando nesta salvação. E nós não iremos ficar na margem do rio. Eu não sei aonde as águas da salvação estão batendo no seu corpo. Mas se é nos tornozelos, creia que certamente não irão ficar aí. Porque o Senhor vai medir e você vai adentrar mais estas águas. Foi o que o anjo fez com Ezequiel. Mediu mais 1000 côvados. E agora Ezequiel adentra mais aquelas águas, que agora não eram só águas, era um rio que corria. E quando ele vê que as águas estavam sobre os seus joelhos. É uma fase da vida cristã que quando nós estamos nessa medida da salvação, nós já sentimos uma pressão. Já sentimos alguns revés da vida. Não é tão fácil de sair mais como era quando estávamos pelas águas, pelos tornozelos. Agora, as águas estão batendo nos joelhos. Agora é o momento que o nosso joelho já começa a ser purificado para nós o quê? Buscarmos mais a face do Senhor. Agora estamos numa fase em que os nossos joelhos precisam se dobrar diante do grande Deus para buscar, como nós temos buscado nesta fase de dificuldade. E mesmo quando esta fase passar, nós precisamos continuar de joelho. A oração não pode parar, o clamor não pode parar, a adoração não pode parar, independente da luta que você estiver atravessando. Você agora foi medido, e as águas da salvação estão agora pelos seus joelhos. Agora o Senhor te lembra, agora é hora de me buscar. Agora é hora de você se consagrar. Já estamos vivendo, igreja amada, a última hora da igreja na face da terra. Já dizia João, evangelista, na sua carta que, filhinhos, já é a última hora. É a última hora do dia, a noite se aproxima. E o Senhor te pergunta nesta noite, aonde está batendo as águas da salvação na tua vida? Será que está lá nos tornozelos? Você está no começo a ponto que você não consegue adentrar nestas águas, tem medo que a qualquer coisa que você vier à luta, é mais fácil você voltar e sair? Ou você já está com as águas pelos joelhos?
porque o Senhor está contigo, Ele vai medir mais um pouco. Assim como fez com Ezequiel, mediu mais 1000 côvados. Agora, quando o Senhor mediu mais 1000 côvados, Ezequiel diz assim: e eis que as águas estão passando, agora estão nos meus lombos. Agora, neste momento, quando nós adentramos em qualquer rio, praia, qualquer coisa onde tem volume de água, nós sabemos que quando as águas estão aqui nos nossos lombos, aqui pelo nosso quadril, já fica mais, o corpo já está se tornando mais leve. Agora você está quase que dominado por aquelas águas. Se bobear, nós até nos afogamos. Mas quem está com o Senhor não se afoga não, porque as águas purificadoras não servem para afogar ninguém, elas servem para purificar. Além de elas serem puras, elas purificam a todos aqueles que adentram nela. Agora Ezequiel está com as águas pelos lombos. As águas, quando estão batendo nos nossos lombos, nós já sentimos mais pressão. Agora estamos mais comprimidos um pouco. Mas é interessante que quanto mais pressão, mais leve o nosso corpo fica. Quanto mais você adentra na intimidade com o Senhor, na purificação, na santidade, na busca e intimidade, mais leve você vai ficar. Menos, terra, você vai ficar. Nós falamos do céu, nós falamos do arrebatamento. Existem até mesmo poucas mensagens sobre isso, porque tem muita gente ligada na terra. Queremos a glória da terra. Falamos do arrebatamento, falamos de Jesus, mas quando vemos que as coisas nos cercam até para nos tirar dessa terra, nós clamamos: Senhor, não me tira agora não, não me leva agora não. Por quê? Porque ainda estamos ligados na terra. Mas quem é medido mais um pouco, como o anjo mediu Ezequiel. Ezequiel estava apenas, irmãos, tendo a visão da salvação. Ezequiel, agora neste momento, ele vai adentrar mais um pouco, porque é medido mais 1000 côvados. E ele diz assim: eis que agora eu não posso mais andar, porque só a nado. Ezequiel estava com as águas assim indo já cobrindo a sua cabeça, porque agora seria a nado. E ele diz que eis que eu não podia atravessar. Por que Ezequiel não podia atravessar? Porque não era o tempo dele experimentar a salvação, a graça, a purificação, qual você e eu experimentamos no tempo presente. Estas águas eram já preparadas para mim e para você, para sua família. Essas águas, só que nós agora que experimentamos, está com essas águas nos cobrindo, aonde nós não sentimos mais o peso do corpo. Por quê? Porque agora somos guiados pelo Espírito Santo. Quem se aprofunda nas águas da salvação, dessas águas purificadoras, agora não existe mais o seu domínio próprio, não faz o que quer, não fala o que quer, não toma atitude que quer. Agora você é guiado pelo Espírito. Agora você é dominado pelo Senhor, porque você já se aprofundou nas águas da salvação. E é isso que Ezequiel não pôde ir mais além. Isto aí, Ezequiel estava tendo o conhecimento da extensão, da profundidade, da extensão de profundidade do rio. Mas agora, Ezequiel, ao voltar, e o anjo me fez, e o ser me fez voltar. E quando Ezequiel começou a voltar, porque não era permitido o profeta passar, porque estas águas estavam reservadas para o tempo presente. Quando Jesus, lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 35, ele diz assim: quem crê em mim, segundo as Escrituras, rios fluirão do seu ventre. Porque Ezequiel não pôde experimentar esta salvação como nós experimentamos hoje. É um privilégio, irmão, nós estarmos neste rio. O profeta, mesmo que teve visões tão maravilhosas, ele não pôde experimentar esta presença que você e eu presenciamos e sentimos nesse momento, ainda que de aflição, porque uma fonte tem brotado do nosso ser. Aonde nós vamos, irmãos, há uma fonte que jorra para a vida eterna. Nós não vemos esta fonte,
Não porque ela é espiritual, mas ela vem do trono de Deus. E este rio já ultrapassa, nós adentramos nele e em nós cria esta fonte. E aonde um servo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, vai, entra, seja no mercado, seja no banco, seja na rua onde você mora, seja na tua igreja, esta fonte ela está jorrando, ela jorra para a vida eterna. E aonde tem alguém sedento, ele vai querer saciar a sede. Eles vão querer saciar, porque você tem uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia. Porque agora Ezequiel, quando volta do rio, que não é permitido ele passar, mas você e eu já passamos. Nós passamos. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ele volta. Naquilo que ele volta, agora ele vai ver o grande mistério do rio. O mistério do rio não estava no seu comprimento. O mistério do rio não está na profundidade. Mas o mistério do rio, das águas purificadoras, está no efeito que ela causou. Que quando Ezequiel volta, e ele diz que eis que as suas margens tinha árvores, tinha todo tipo de espécie de árvores frutíferas, de seres viventes. E ainda o Senhor fala para ele, e estas águas, elas vão dar no Mar Morto. O que é o Mar Morto? É o mar salgado, é aquele mesmo que está lá no Oriente Médio, aonde que até uma pedra mais pesada sendo lançada nele, ela flutua. Porque é muito sal que ele tem. Até as aves que passam por cima do Mar Morto, muitas delas sucumbem e morrem por causa da salina e do cheiro do sal, de tão salgado que é. Mas ainda que não haja vida neste lugar, aonde as águas chegarem, que vem do trono do Senhor, vai criar vida. Aonde estava você e eu? Estávamos no Mar Morto da vida. Estávamos perdidos. Mas a fonte do Senhor que jorra do seu trono, que sai do seu templo santo, chegou até você, chegou até a mim. E hoje ela faz uma fonte na nossa vida. E quando nós estávamos mortos, o Senhor nos deu vida e vida em abundância, porque Jesus veio para trazer vida. Jesus veio para trazer vida em abundância. E nesta noite, através desta palavra santa, da exposição da palavra do nosso Deus, nesta noite para nosso coração, aonde tiver a morte, vamos profetizar que as águas, aonde estiver jorrando de você, vai chegar e vai criar vida. A morte vai ter que sair. A morte vai ter que bater em retirada. Porque aonde a vida chega, a morte tem que ir embora. E louvado seja o nome do Senhor, que essas águas purificadoras, você possa sentir elas. Se há muito tempo você não sentia o frescor dessas águas, se há muito tempo você não sentia esta purificação na sua vida, que esta fonte passe a jorrar novamente na sua vida, começando de dentro para fora. E a todos aqueles que verem você passar, digo assim: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai alguém que faz algo diferente, que não entra na roda dos escarnecedores, que não fala mal do seu patrão, que não vai ali para brigar. Não, por quê? Porque você já passou pelas águas purificadoras. Foi retido para Ezequiel, mas você e eu passamos por ela e estamos aqui, limpos e lavados, aguardando o grande dia. E vai se cumprir a palavra a todo aquele que crê, a todo aquele que foi selado pelo Senhor, a todo aquele que tem esta fonte saindo de vós. A este sim ouvirá o toque da trombeta. E quando chegar a hora de nós dizermos para tudo isso que está acontecendo, para tudo isso que nós estamos vivenciando, nós um dia, igreja amada, vamos chegar para a morte e dizer assim: morte, aonde está o teu aguilhão? Morte, aonde está a tua vitória? Como diz lá na carta de 1 Coríntios 15, 57 e 58, que diz assim: morte, aonde está a tua vitória? Aonde está? Ora, o aguilhão da morte é o pecado.
Já não estaremos mais em pecado, porque um dia receberemos um novo corpo. Seremos transformados e glorificaremos o nome do Senhor para todos sempre. Esta carne mortal, aonde o vírus, coronavírus pode atingir, aonde tantas doenças, enfermidades, até a bala perdida, tudo isso ficará e cairá por terra, porque nós receberemos um novo corpo transformado, remido no sangue do Cordeiro. E não haverá mais pecado, não haverá coronavírus, não haverá vírus, bactéria, meningite, não haverá vírus da AIDS, não haverá derrame, pressão alta, pressão baixa, diabetes. Por quê? Porque você receberá um novo corpo, porque já passaste pelas águas purificadoras da salvação, porque nós teremos um novo corpo e serviremos ao nosso Deus para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor, e que o Espírito Santo fale mais alto em cada coração. Sinta o fluir do rio purificador, das águas purificadoras. Agora estará com a oportunidade para nós começarmos a encerrar este momento de culto. O irmão Abraão estará adorando ao Senhor e você continue nessa adoração, porque o